trabalho desde os 16 anos de idade e desde então eu já sofri 4 assédios. E sempre que isso acontece, a gente se sente oprimida, né? A gente se coloca no lugar de outras mulheres e a gente se sente oprimida. Então, na época, eu estava grávida da minha primeira filha, 7 anos, ela tem 7 anos agora, então tenho 7 anos e alguma coisa para trás. Estava vindo de uma consulta, pegando o ônibus Independência SIC, que estava assim, no sentido SIC. Estava eu e mais uma moça sentada do meu lado, com um bebê, acho que desse tamanho ou um pouco maior. E do outro lado do ônibus, virada pra gente, tinha não era velho, mas também não era novo. Era um homem de meia idade, tava para ver a cara dele que tinha algum transtorno mental. Nisso começou a olhar pra gente no meio do trajeto, olhava pra gente e começou a tocar nas partes íntimas, batendo, fazendo sinal mesmo, olhando e passando a mão e fazendo caras e bocas pra gente. Então a denúncia é o primeiro passo para que a gente consiga, além de salvar essa mulher, também ter os dados dessa questão para que a gente consiga criar políticas públicas, repensar como que essa logística de transporte coletivo pode ser pensada visando a segurança das mulheres. Então a denúncia, ela acaba não só afetando diretamente, né, ajudando diretamente a vítima, né, como um todo, mas também todo um sistema que precisa dessa denúncia para conseguir equiparar as questões. Trazendo aqui para 2025, fazendo uma fotografia do sistema em 2025, nós tivemos 22 ocorrências de importunação sexual dentro do sistema de transporte coletivo como um todo no município de Curitiba. O curioso é que a grande maioria, 13 ocorrências, elas ocorreram no intervalo das 14 às 18 horas, ou seja, é fora do horário de pico, sendo destas 10 ocorrências nas linhas expressas. Então a gente tira um retrato disso que ocorreu principalmente em linhas expressas e no período da tarde entre os horários de pico. Hoje o crime de importunação sexual, ele é tipificado dentro do nosso ordenamento jurídico como uma ação pública incondicionada. O que significa isso? Significa que quem tem que propor a ação é o Ministério Público. É claro que a vítima, caso o Ministério Público não se manifeste, ela pode procurar um advogado privado ou a Defensoria Pública e ela dar seguimento nessa ação, sempre na ação criminal. E ela pode também entrar com uma ação civil, de reparação de danos. Hoje, a mulher não precisa ter testemunha para fazer essa denúncia, né? Porque às vezes acontece, ela sofreu aquela agressão ali dentro do ônibus, de forma velada, ninguém viu, naquele momento ela não conseguiu chamar a atenção de ninguém. Então, assim, ela não precisa ter uma testemunha para que comprove que ela sofreu aquele abuso. Ela pode se dirigir a qualquer momento à delegacia. É claro, o que ela puder levar de provas para ajudar na identificação desse agressor é importante. A linha do ônibus, o horário, a roupa que ele trajava, o cabelo, o formato do rosto, tudo isso auxilia, né? Então, a mulher não precisa ter uma testemunha ali para que ela possa fazer essa denúncia. Então, é importante a mulher denunciar. Eu já fui assediada várias vezes dentro do ônibus, mas teve uma vez que eu tava voltando da escola com 2 amigas e elas sentaram no banco da frente e eu fiquei sozinha no banco de trás. Aí um homem sentou do meu lado e começou a me assediar. E tudo piorou quando ele não me deixou sair. Eu tentava levantar e ele bloqueava a minha passagem. Quando eu consegui passar, né, depois disso, a minha amiga viu meu desespero e chamou a guarda. E daí a gente foi parar na delegacia da criança na época. Eu lembro de tudo, assim, absolutamente tudo. Eu tava indo pro trabalho, foi um dia como qualquer outro.
Eu pego o mesmo ônibus todo dia, no mesmo horário, para ir pro trabalho. Eu peguei o ônibus. Quando eu tava indo para a primeira porta, eu reparei que ele estava sentado naquela parte dos deficientes, sabe? Que é uma parte maior. Ele estava sentado ali, eu reparei que tinha uma pessoa ali, mas eu não fiquei olhando muito. Eu lembro que eu cheguei na porta e daí eu dei uma balançada assim no cabelo, porque o cabelo ficou preso na minha bolsa aqui, eu fiz assim. E daí na mesma hora eu pensei, nossa, tem um homem atrás de mim. Talvez não fosse bom eu fazer isso. E aí eu fiquei tipo parada assim, quieta. Ele veio por trás, me encoxou assim, eu consegui sentir nitidamente. Aí eu até fiz assim, ele estava atrás de mim, mas eu virei para esse lado, eu fiz assim com o braço para empurrar e olhei para a cara dele. E aí ele ficou olhando para mim, ele foi pro outro lado da porta, eu estava no lado esquerdo, ele foi pro lado direito. Aí ficou eu e ele se encarando assim, eu pensando, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Hoje eu tô indo pro trabalho, tipo, eu não quero que isso esteja acontecendo hoje. Eu sempre fui daquela, se acontecer comigo, eu faço escândalo. Né? Na hora eu gelei, não consegui fazer nada, eu simplesmente fiquei sem reação. E eu olhava para a moça do meu lado, via aquela criança, aquela moça, e a gente uma olhando para a outra sem saber o que fazer. Eu acho que é um sentimento que vem de repulsa, né? Eu acho que é um tema muito que causa muita revolta em todas as mulheres, porque todas as mulheres que a gente conhece ou conhecem uma mulher que já passou por isso ou já passaram por isso em algum momento da vida, em qualquer tipo de assédio, seja dentro do transporte coletivo, seja fora dele. Então eu acho que esse é sempre um tema que causa repulsa, mas também empatia uma com a outra, porque a gente consegue se colocar no papel e no lugar de cada mulher que diariamente tem que lidar com isso e que infelizmente faz parte da nossa rotina, mas que não deveria. Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Eu não sou de sentir medo das coisas e nem de ficar calada. Só que na hora foi tão assustador o fato da perseguição toda que eu realmente não consegui me mover, assim, não consegui ter ação. Então, quando eu cheguei em casa, eu fiquei com muita raiva de tudo que tinha acontecido e com raiva dele ter achado que ele tinha esse poder, sabe? De ficar me olhando, de ficar me perseguindo, de ficar vendo o que eu tava fazendo, sabe? Fiquei com raiva mesmo. Óbvio que todo sentimento da vergonha, da insegurança. Eu tava com uma calça branca no dia e no meio, quando eu cheguei em casa, naquele meio de turbulhão de pensamentos, eu pensei, tipo, nossa, eu não devia ter saído pra trabalhar com uma calça branca e também não devia ter mexido no cabelo na frente dele. E daí depois a gente não, né? Depois eu parei pra pensar e nada justifica, assim, nada justifica. Mas quando a gente percebe mesmo, quando a ficha realmente cai, a gente acaba se anulando ou pensando em possíveis justificativas para um negócio que é completamente surreal, assim, realmente nada justifica. Não cheguei a denunciar porque, assim, eu acho que já não basta aquela humilhação ali, daí você se expor mais ainda. Ela vai com vergonha, muitas vezes a mulher ela é abusada e ela acaba ficando com vergonha. Aquilo não é difícil, assim, você se sente vítima, mas você tem muito mais às vezes vergonha do que você se sente vítima, sabe? Aqui em Curitiba tem um projeto chamado Busão Sem Abuso. É até uma equipe especializada da Guarda Municipal que, se acontece um abuso, você é testemunha, você não precisa ser nem a pessoa, né, ofendida, agredida. Você pode ser apenas uma testemunha, você pode ligar, identifica qual era o ônibus, o horário, a linha e a guarda vai até o local. A primeira vez foi a mais impactante pra mim. Eu era ainda menor de idade e eu tava no ônibus. E eu senti a mão de um homem nas minhas partes íntimas. E eu não consegui sair dali. O ônibus estava muito lotado e eu realmente não consegui sair de perto. Depois disso aconteceram 2 vezes de homens passarem se esfregando em mim,
Só que o ônibus não tava cheio, tava vazio. Eles poderiam ter ido por outro lado, por outro lugar, mas eles passaram se esfregando em mim. Depois disso, a última vez, outro homem passou atrás de mim e se encostou de propósito, só que eu mudei de lugar. A questão da importunação sexual é levada bastante a sério, até porque nós temos um protocolo de atendimento à vítima dentro do sistema de transporte coletivo dos equipamentos urbanos. É fundamental que a vítima comunique o motorista, ele que vai startar toda essa ação. Então a vítima comunicando o motorista já tem uma orientação, num primeiro momento, dele acolher a vítima. Isso em qualquer situação que ocorra dentro do ônibus em si, no trajeto, ou dos terminais de transporte, de estações tubo, essa orientação tanto para motoristas, cobradores, agentes de fiscalização ou vigilantes, é de acolher a vítima num primeiro momento. Se o motorista está dirigindo, ele vai fechar as portas do ônibus para manter quem causou a importunação também dentro do veículo, para permitir que as forças de segurança tenham essa atuação. Aí eu desci. E eu pensei, eu tô no terminal, eu não posso ir no ponto onde eu tenho que pegar o meu próximo ônibus, porque eu não sei o que ele vai fazer. Daí eu sentei em um banco e já mandei mensagem pro meu namorado. Falei, olha, aconteceu isso, mas tá tudo relativamente bem, vou pegar o próximo ônibus. Deixa eu te perguntar sobre o seu marido. Quando aconteceu a situação com você, você chegou a contar pra ele? Contei. Eu contei pra ele e ele ficou até bravo. Por que você não me ligou na hora? Eu largava tudo que estava fazendo para ir atrás de você. Só que na hora, sem reação, não tive nem... Parecia que até o celular sumiu da minha frente, então eu não pensei que ele poderia ir lá me salvar. Aí eu vi que ele tava meio rondando, assim. Eu fiquei esperando, eu vi que ele tava rondando e depois eu vi ele indo em direção à saída. Aí eu fiquei mais calma, fiquei mais tranquila. Aí eu fui pro ponto do meu outro ônibus. Quando eu cheguei no ponto desse ônibus, e eu vi ele do outro lado da rua olhando pra mim. Aí eu entrei em pânico naquela hora. Daí mandei um monte de mensagem pro meu namorado e eu não sabia o que fazer. E enfim, acabou que ele veio, ele entrou de volta no terminal, daí ele ficou no meu ponto me olhando. Aí eu fiquei num dilema assim acho que deve ter passado uns 5 minutos, mas na minha cabeça foi uma meia hora assim, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou pegar o ônibus, não vou pegar o ônibus. Aí eu olhava pra trás, ele tava olhando pra mim, então eu não conseguia sair do ponto onde eu tava. O segurança do terminal não tava ali por perto, eu não achei ele. Então, aí o ônibus chegou. E aí esse ônibus foi cheio. E eu vi que ele não entrou. Aí eu fiquei mais calma. Daí eu sentei bem atrás do motorista. Fiquei mais tranquila. Mas quando eu olhei pra trás, quando o ônibus saiu, eu olhei pra trás, ele tava dentro do ônibus olhando pra mim de volta. Não, vou tentar fingir que isso não tá acontecendo, eu vou descendo do terminal e vai dar tudo certo. Aí eu fiquei concentrada nisso, não tá acontecendo, é um dia normal, eu vou descendo do terminal, vai dar tudo certo. Não tá acontecendo, vou descendo do terminal, vai dar tudo certo. Quando eu fui descer no terminal, dentro do ônibus mesmo, eu saí do banco pra ficar em pé, pra descer, eu vi que ele tava olhando pra mim e era um olhar muito fixo, muito fixo. Aí eu percebi que ele não ia parar ali, sabe? Que se eu não fizesse nada, ele ia, aonde eu fosse, ele ia atrás. Aí eu desci do terminal e já fui direto pra guarita do segurança. Falei pro segurança todas as características dele, a roupa que ele estava usando, o jeito que ele era, a altura dele, cor do cabelo, cor do olho, tudo. Mas eu acho que a minha ficha só caiu mesmo quando eu cheguei em casa e eu percebi que não tinha sido só uma importunação, que ele estava realmente me perseguindo e o pior é que foi desde daqui perto de casa, sabe? Também tem essa orientação. Tanto os vigilantes, os agentes de fiscalização da URBS, os vigilantes nos terminais, os cobradores nas estações tubo têm a mesma orientação. Então, acolher a vítima e acionar as forças de segurança para que seja tomada a medida no menor tempo possível. Eu sei que a justiça ela realmente falha em muitas áreas.
Mas a lei, ela tá lá para ser usada, sabe? E eu acho que todos eles merecem responder, no mínimo responder. E eu acho que a gente nunca pode deixar de ir atrás de todos os direitos que a gente tem. Eu tava no ligeirinho, era bem cedinho, pense que era mais 7 da manhã. Ele sempre ia lotado. Uma vez eu senti um homem encostando em mim por trás de uma maneira mais próxima que o normal. Eu virei e vi a cara do cidadão nojento. Ele tirou a mão, mas aí ele tentou de novo. Aí eu comecei a xingar e gritar, e ele tentou mudar de lugar mesmo sem ter muito espaço. Todo mundo olhou e ninguém fez nada. Isso deve fazer quase uns 30 anos quando eu cheguei em Curitiba. Eu acho que quando a gente fala sobre o transporte coletivo, a gente precisa falar sobre conscientização também, né? Então, linkado a tudo isso que eu falei, eu acho que o que a gente pode falar para essas mulheres é justamente que a gente precisa mostrar para elas que elas não estão sozinhas nesse meio. Então, que se essa denúncia acontecer, tem toda uma rede de apoio, seja jurídica, seja do Estado, que vai fazer com que essa mulher ela não se sinta, de certa forma, desprestigiada quando ela vai fazer a denúncia.